No estudo da Parashá Noa, que precisa falar muito ao nosso coração por causa dos nossos dias, do mesmo período de Noa, que era o período da violência e do Hamas. Violência no hebraico é Hamas. Mesmo período, a palavra do Eterno diz em Gênesis, no capítulo 6, que nós estamos vivendo, né? Que o Eterno nos dê graça. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer por esta manhã, quando nós estamos juntos em torno da tua Torá. Nós sabemos que isso é privilégio muito grande para nós, que muitos gostariam de fazer o que nós estamos fazendo, mas eles não têm condições, porque não foram despertados, porque não tiveram oportunidade, porque tiveram oportunidade e não querem. Todas essas interrogações nós as colocamos perante o teu altar, para que o Eterno venha nos julgar e julgar a cada um de nós, ó Pai, nesta manhã, com os nossos acertos, com os nossos erros, com os nossos pecados, com tudo aquilo que diz respeito à tua Torá, que muitas vezes nós desrespeitamos. Dá-nos a tua bênção a esta casa, a cidade de Vitória, a todos os quais, ó Pai, no mundo, em todo o universo, necessitam nesta hora. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. A Parashá Noa, ela indica um alívio, o nome já diz isso, Noa. Ela indica um alívio e um descanso da parte de Adonai. Razão porque Lameque deu esse nome ao seu filho Noa. Olha aqui, no Gênesis capítulo 5, vamos ver comigo que Lameque vai clamar o seu nome, o nome Noa, capítulo 5, versículo 29. É a quem chamou Noé, dizendo, versículo 29, este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Eterno amaldiçoou e da pena em nossas mãos pelo terreno que Adonai amaldiçoou. A pena em nossas mãos é a punição que Adonai impõe sobre o terreno, uma dor moral interior, uma aflição contínua em nós, pelo trabalho, pela fadiga e pelo esforço, pelo terreno que Adonai amaldiçoou. Ele põe o nome do seu filho Noa por esta causa. Mas agora nasce Noa, que construirá o navio que salvará os vestígios da criação, porque toda aquela parte da criação vai se apagar diante da presença de Adonai, e ele vai permitir que Noa viva e alguns junto com ele e os animais. Seu nome deriva de uma raiz que significa justamente o repouso recebido e ofertado. A terra dos homens mugia como um touro. Você já viu um touro mugindo? Um touro por causa da balbúrdia que os deuses perturbavam e promoviam. A diferença dos nossos dias, a terra, diz o profeta Isaías, cambaleia como ébrio por causa dos deuses que habitam a terra. A terra tornou-se confusa, balbúrdia que os deuses promovem, e às vezes esses deuses somos nós mesmos, promovem, trazendo balbúrdia, trazendo na terra um cambalear de tontura, de ébrio, de orgulho, de soberba, de vaidade. Porque você pode estar ébrio não só de álcool, mas ébrio de orgulho e ébrio de vaidade, de lashon hará. Então, aqui é por causa dos deuses. Nos nossos dias, é por causa dos deuses. A mesma situação do período de Noa. Porém, um Deus único a faz vir a ser, faz a terra vir a ser,
transformando o mundo e garantindo a salvação. Esse é o nosso Deus, o Deus único. Por isso que quando você encontrar alguém dizendo para você, o seu Deus é o mesmo que o meu, e ele não serve a Adonai segundo os parâmetros da Torá, você pode responder para ele, não, eu tenho um só Deus, você tem vários. Esses vários deuses que promovem essa balbúrdia, e Adonai se levanta garantindo um fazer ser outra vez, um fazer vir outra vez a humanidade. Mas antes de narrar o dilúvio, a Bíblia vai insistir na corrupção mortal dos filhos de Adão. Na corrupção mortal dos filhos de Adão. Veja no versículo 1 do capítulo 6, como os homens começaram a multiplicar-se sobre as faces do terreno, e lhes nasceram filhas. Gênesis 6, 1. Os filhos dos Elohims, aqui está, viram os filhos de Deus, nessa tradução habitual, os filhos dos Elohims, que as filhas dos homens eram formosas, filhas do terroso, sim, são belas. Eles tomam mulheres para si, entre todas as que escolheram, versículo 2 diz. Então, são filhos dos... Presta atenção, você não dorme, não. Eu vou chamar a atenção de você. Tá bom assim? Vou combinar, vou pedir você para ficar de pé para você acordar. E eu vou ficar feliz de você aprender a Torá. Comigo e eu com você. Não é assim? Então, surgem aqui várias especulações antigas sobre essas excitações modernas, filhos dos Elohims. São excitações, dizem os judeus modernos. O homem questionador, cheio de problema, o tempo inteiro, e problemas contra Adonai. Então, alguns pretenderam ver nos filhos dos Elohims, como escreveu aqui, ó, filhos de Deus. Não são filhos de Deus, são filhos dos deuses. São filhos dos deuses, não filhos de Deus. Isso são especulações, dizem os rabinos. Como está nas traduções habituais. Os filhos dos Elohim são os filhos dos deuses pagãos. Em certas partes da Bíblia, eles são considerados seres celestes. Como em Jó 1:6. Vai lá comigo para você ver. Jó, capítulo 1, versículo 6. Eles são considerados filhos celestes. São considerados seres celestes. Olha aí, Jó, capítulo 1, versículo 6. Eu estou com calma para mim mesma, porque nós precisamos estudar a Bíblia, memorizá-la e sairmos daqui com algo totalmente diferente em nosso coração. Jó, capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os filhos dos Elohims vieram apresentar-se perante o Eterno, e veio também Satanás no meio deles. São seres celestes. Os filhos de Deus vêm se apresentar e vêm seres juntos, considerados seres celestes. Aqui em Jó, capítulo 2, versículo 2, e disse o Eterno a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Eterno: de rodear a terra e passar por ela. São os filhos dos Elohims. Eles são constituídos como seres celestiais. Vê lá em 1 Reis comigo, volta às páginas da sua Bíblia. Vamos lá em 1º livro dos Reis, capítulo 22. 1º livro dos Reis, capítulo 22. Só mais essa referência a esses seres celestiais. Elohim governa poderosamente sobre todas estas coisas. Versículo 19 a 23 do capítulo 22 do livro dos Reis. 1 Reis 22. Continuou Micaías. Ouve, portanto, a palavra do Eterno. Eu vi o Eterno assentado sobre o seu trono, diz o profeta,
e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. Perguntou o Eterno: quem induzirá Acabe a subir, para que caia em Ramote-Gileade? Eu dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, um ser celeste, e se apresentou diante do Eterno e disse: eu o induzirei. Quem vai induzir Acabe, o rebelde de Israel? Quem vai induzir? Um ser celeste. Olha só, e o Eterno lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na sua boca. E de todos os seus profetas, disse o Eterno, tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Todas as coisas acontecem por autorização de Adonai. E ele então vai permitir que Acabe seja induzido aqui ao erro, e os profetas de Acabe e de Jezabel todos juntos. Tudo está sob o controle de Adonai. Esses seres celestes, esses filhos dos Elohims, que compartilham com os deuses, Adonai diz: meu sopro não durará para sempre com o homem. Olha só, capítulo 6 de Gênesis, volte lá comigo, versículo 3. Meu sopro não permanecerá mais eternamente com o homem. Ele é desregrado, o homem. Ele é carne. Seus dias ele vai estabelecer os anos de vida do homem aqui, 120 anos. E vai dizer: meu sopro não permanecerá com ele, porque ele é desregrado. A Torá diz, o Eterno determina aqui o limite, olha aí, capítulo 6, versículo 3. Não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Seus dias serão 120 anos, pois este, em seu desregramento, ele é carne. Ele vive na carne. Ele gosta de viver na carne. Ele não gosta das questões espirituais. Ele gosta de viver daquilo que ele vê, que ele sonha, que ele imagina, que está tudo aqui nos pensamentos. Então, ele vai fixar os anos de vida do homem, mas ele vai dizer, em seu desregramento, porque o homem contende o tempo inteiro com o Criador. A primeira contenda do homem é com Adonai, depois com seu irmão. A primeira contenda. Você vai ver aqui, com o Criador, e ele tira da ordem as regras estabelecidas por Adonai, criando assim desordem e anarquia. Vou repetir aqui, o desregramento significa o homem contende com Adonai, o homem contende com o Eterno, e ele vai tirar as ordens dadas por Adonai, as regras estabelecidas para um viver contínuo com o Pai, que luta o tempo inteiro num relacionamento conosco. Nós não queremos. Nós rejeitamos isso, porque nós não conseguimos ter um coração quebrantado para receber aquilo que Adonai estabelece para nós. Não conseguimos. Então, em seu desregramento, ele cria desordem. Ele cria uma anarquia, ao qual nós estamos vivendo. Anarquia. A anarquia. Agora, com a internet, a coisa ficou mais violenta ainda. Anarquia pura. E a gente pede, hoje é Shabat, saiam do celular. Descansem do celular, descansem da internet. Não há condições de obedecer. Não há condições de obedecer. Aí você vê que você produz anarquia o tempo inteiro por causa do desregramento. Mas o interessante que tem aqui, no versículo 4, havia naqueles dias, diz a nossa tradução, gigantes na terra. Havia naqueles dias os gigantes, os nefilins, estão sobre a terra por esses dias, e mesmo após, dizem outra tradução. Aqui diz assim, ó, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois
após daqueles dias. Os gigantes estavam ali. Quando os filhos de Elohim, os filhos dos Elohims, conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Vamos ver em outra tradução. Os nefilins estão sobre a terra por esses dias e mesmo após. Quando os filhos dos Elohims vêm para junto das filhas do terroso, elas lhes concebem filhos. São os heróis da perenidade, os homens do nome, os homens famosos, os ilustres, os grandes, os poderosos, os reis e os príncipes. Esses são gigantes. Vocês se lembram como Davi derrubou o gigante Golias? Ele tinha uma funda, 5 pedrinhas na funda, igual uma criança, passou a mão na sua pedrinha, esticou a sua arma e lançou uma pedrinha na testa do gigante. O gigante caiu. Parece uma história de carrochinha. Torá na boca para atirar. Os 5, simbolizando os 5 livros da Torá que estavam armazenados aqui na sua aljava. Nas costas ou aqui do lado, não sei. Ele derrubou o gigante. Esses são os gigantes. Esses são os gigantes. Os nefilins, nas traduções habituais, são gigantes. Diz de uma pessoa, de um animal ou de um vegetal, de um crescimento descomunal. Extraordinário, de grandes dimensões. É um portento. A pessoa é um portento. Esses são gigantes. Por quê? São os homens do nome. Guarda isso no seu coração. Porque o tempo inteiro, nessa paraxá, vai lidar com o nome. O nome de Adonai, que é desrespeitado, que é jogado no lixo por nós, por causa das nossas conjecturas. Homens raros, são os nefilins. Vem de uma raiz que significa homens caídos. Igual quando você vê aqueles homens entrando no Supremo Tribunal em Brasília. Esse povo aí, então, da justiça. Esse povo da justiça, então, se ergue. E nós todos ficamos com medo daquele gigante que, numa canetada, ele pode nos destruir. Não é assim? Porque eles são os homens do nome. São gigantes. Vamos ver sobre eles lá em Números capítulo 13, 33, para a gente não ficar pensando bobagem desses gigantes. Com a pedrinha da Torá você derruba o gigante? Números capítulo 13, não é 33, Números 13, versículo 33. Olha os homens poderosos aí, que vão a chacoalhar com o nome de Adonai, achando que é chacoalho. Eu pedi muito a Adonai, que eu precisava aprender sobre de onde surge a contenda. Olha aqui no versículo 33 do capítulo 13, dos Números. Olha aqui. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enac são de raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também lhes parecíamos. Isso aqui são gigantes. Lá de Gênesis capítulo 4, Gênesis 6, 4. Lá avistamos os caídos, diz em outra tradução. Os filhos do gigante dentre os caídos são os filhos dos Elohims que já estão caídos. E você com medo do gigante? Somos aos nossos olhos como gafanhotos. E éramos assim também como gafanhoto quando eles nos olhavam. Assim é o que esse povo aqui está dizendo. Quem é esse povo? Nosso povo. São os nefilins ali que disseram ter visto gigantes, de que o texto lá de Gênesis 6, 4 fala. E mais acima, olha aqui, ó. Olha aqui mais acima, versículo 31.
Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que tinha explorado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, homens renomados, portentos, grandes, com nome grande. Eles têm aqui agora, você está vendo, eles são apresentados sob o nome legendário, ainda mais aterrorizante, os perdidos. Eles foram descritos nos relatos antediluvianos do Gênesis, o qual nós estamos olhando agora com todo carinho, antediluviano, antes do dilúvio, como seres monstruosos, nascidos de uma copulação com as filhas, com as mulheres escandalosas, diz a Torá, e elas lhes concebem filhos. São gigantes, são bravos. E você está acreditando em tudo isso. Cabe a cada um de nós entender que a evocação de gigantes suscita no coração dos ouvintes muito terror e muito medo. Qual o gigante que está aí estabelecido, chamado o quê? Covid-19. Todos vocês tremeram nas bases com o Covid-19. Todos abandonaram Adonai e foram se ater a lendas, muitas e muitas lendas, brigas e contendas entre médicos, entre políticos, entre o Supremo Tribunal, entre o país, fora do país, em todos os lugares. Que lançou terror e medo, que estão ligados a um instinto de revolta que o homem guarda dentro de si, de contenda contra Adonai. Contenda significa debate, controvérsia, luta e briga, mas contra Adonai. Contra Adonai. Exatamente numa revolta, numa contenda desse tipo, que irá desembocar este capítulo de Números 14, versículo 1. Vai lá. Olha aqui. Você manteve sua Bíblia aberta. Então toda a congregação levantou a voz e chorou em voz alta aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. Segundo passo, se levantar contra o homem. Você toma o homem como seu adversário. Primeiro, você se tornou adversário de Adonai, contra ele, numa Covid que ele lançou, para ver o seu comportamento diante dele, o quanto você o ama. Estou falando de Covid porque é uma conversa aí generalizada, internacional. Toda a comunidade acusa e faz clamor. O povo chora a noite inteira contra Moisés e Arão. Arrastado por essa conspiração, o povo irá sublevar-se em favor de quê? Do anti-êxodo. Voltemos ao Egito, de onde Adonai nos tirou. Isso é sublevar-se contra Adonai. É sublevar-se, é revolta contra Adonai. Ele manda você pisar a terra, você não pisa a terra porque você não crê. Você não é capaz de respeitá-lo e nem a sua Torá em santidade. Quarta-feira, lá na detenção, eu cheguei no ouvido de um detento daquele que estava conosco tendo aula e disse para ele: faça desta ação, Leonardo estava ensinando, depois à tarde Leonardo Gama, e todos eles ensinando, e eu repeti outra vez: faça dessa ação de você sair da sua cela, descer aqui, faça dessa ação uma santidade. Torna-se uma criança para aprender. Do contrário, vocês não aprenderão. Eu disse para ele, falei no ouvido dele. Se vocês aqui, iguais a eles,
não fizerem o mesmo, tornar-se como crianças, não entrarão no reino. Não entrarão no reino, diz Yeshua. Não entrarão. Porque a origem da contenda surge, a contenda, é a Torá que está dizendo isso. A contenda contra Adonai. Contra Adonai. Arrastado por uma conspiração por quem te criou. Isso aí somos nós. Esses somos nós. O relato desta rebelião, dessa contenda com Adonai, é retomado por Neemias. Vamos lá. Neemias capítulo 9. No retorno, então ele é retomado por nós hoje, que estamos no retorno, que a rebelião é a mesma. Você tem que saber que arma você tem na mão para você fazer a rebelião. A sua arma é humana e é carnal. A de Adonai é perfeito, justo e bom, porque ele pensa no bem-estar da humanidade, não só de você, seu rebelde. Não é só de você, não. Ele pensa na humanidade, no bem-estar de todos. Qual arma que você tem na mão? Quando você está lá nos morros, dirigindo uma facção, você tem um bruto fuzil que derruba até helicóptero. Essa é a arma. Qual a arma que você tem na sua mão? Qual a arma que está na sua mão? Descubra até o final da nossa conversa hoje. Qual a arma que você tem escondido na sua casa, no seu coração? É a tradição? Yeshua derrubou toda ela. O que você tem na sua mão que você subleva contra Adonai? Qual é a arma? Olha aqui Neemias, capítulo 9. Olha a oração de Neemias no capítulo 9, olha a partir do versículo 14. Fizeste-lhe conhecer o teu santo Shabat, e lhes deste preceitos, estatutos e Torá por intermédio de Moisés, teu servo. Eu não conhecia Shabat. Se eu pudesse, eu faria qualquer coisa para entender mais do Shabat e cumprir Shabat, como Adonai deseja. Eu quisera. Mas eu tenho os meus erros e as minhas falhas. E não consigo realizá-lo. O que eu quero fazer eu não consigo, diz Paulo. Dos céus lhes deste pão na sua fome. E na sua sede lhes fizeste brotar água da rocha. Disseste-lhes que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes jurastes dar. Porém eles, nossos pais, tornaram-se arrogantes, endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que fizessem entre eles. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Mas tu, ó Elohim, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te, grande em bondade, não os desamparastes. Assim somos nós. Igualzinho a oração de Neemias no período do retorno, quando Israel tornou-se cativa. O primeiro cativeiro foi a Síria, o segundo cativeiro foi a Babilônia, por causa dos deuses. Qual a diferença que tem de nós? A oração de Neemias está falando aqui. Olha o versículo 29. Testemunhastes contra eles para que voltassem à tua Torá. O que nós estamos fazendo aqui? Para que nós voltemos à Torá de Adonai. Porém, eles procederam com soberba. Não deram ouvidos aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. Viraram os ombros, endureceram a sua cerviz e se recusaram a ouvir. Se recusaram a ouvir. Voltemos lá, em Gênesis, no capítulo 6. Se recusaram a ouvir. Esses são os heróis da perenidade. Eles fazem de tudo para permanecer. Perenidade é o caráter daquilo que dura para sempre. O nome dos homens da perenidade é que eles vão durar para sempre. Os gigantes, os homens do nome, olha aqui. Olha como termina o versículo, no capítulo 6, ó. Ele diz, são os heróis da perenidade. Aqui, ó.
são os valentes na nossa tradução, os homens de renome que houve na antiguidade. Os gigantes são designações das tribos de alta cultura, alguns estudiosos dizem. Na antiguidade, os reis e os príncipes. Efetivamente, aqui temos um eco de mitos, da mitologia grega. Temos um eco nesses gigantes ali que você está vendo, que não te deixa andar de medo e de terror, de tudo e de todos. Provenientes de Ur dos caldeus, esses mitos. Assur e Babilônia, em que os deuses e as raças de gigantes, uma raça de imortais, vão durar para sempre. Vai para a Academia Brasileira de Letras e se imortalize ali. Ela que te dá o título de imortal. A Bíblia não diz isso. A Bíblia te dá o título de servo de Adonai. Do contrário, você não tem parte com ele. Não tem parte. Os mitos são fábulas, irmãos. São fábulas raras, uma lenda, uma fantasia, uma narrativa popular. Isso são os mitos. Literária, ou que entra em cena no meio da população, criada por uma pessoa muitas vezes. E todos obedecem. São narrativas. São os mitos, fantasias. Faraó é uma designação dinástica, de dinastias, considerado um deus no Egito. Ele era um príncipe, um rei. É a mesma coisa um ministro. Quem é ele? Um pobre homem de carne. Aos olhos de Adonai, um pobre de carne. Eles são denominados, essa raça de imortais, são denominados deuses. Na mitologia que fez de homens seres sobre-humanos, com ações imaginárias, para as quais se faz a transposição de acontecimentos históricos reais, fantasiosos, desejados pelo homem em sua ignorância, num relacionamento com Adonai. Às vezes, a arma que você tem na mão é o desejo que você tem de possuir coisas, principalmente dinheiro. Essas fantasias são desejadas pelo homem em sua ignorância, estupidez, constante contenda com o Criador. Contende o tempo inteiro com o Criador. Eles projetam determinados complexos individuais ou determinações estruturais das famílias, família biológica, que são subjacentes, quer dizer, que são escondidas. O que a família propôs para o filho, ter um grande nome, ser um grande, orou muito, pediu a Adonai, Adonai deu. Ele é o maior na cidade. Conheço isso. Isso são estruturas das relações familiares. Uma mãe que deseja muito que seu filho seja desembargador. Aí ela começa a sonhar, e ela começa a orar, e quando ele alcança, ela diz, Deus deu. Isso são as estruturas familiares que vão cair, se corroer, se corrompeu já, distantes de Adonai estão. São as relações familiares que vai colaborar com esta exaltação. Eu sonho que meu filho seja um médico. Às vezes o pobre do menino nem médico quer ser, mas a mãe, o pai incute na cabeça e bota lá. Péssimo médico ele vai ser. Péssimo. A Torá vai denominá-los de os homens do nome. Os homens do nome. Do nome. Eles são apenas heróis, pois o Eterno diz, vai lá no Salmo 82, são só heróis. Salmo 82, versículo 6.
são só heróis. Não precisa ter medo de nenhum deles. Faça como Davi. Pega a sua funda, bota 5 pedrinhas lá e lança na testa desse gigante. Salmo 82, aquele gigante perturbava Israel. Versículo 6. E disse: vós sois deuses, vós sois todos os filhos do humano, mas não como humano morrereis. É o 6 ao 7. O 7. Todavia morrereis como homens, como humano. Caireis como qualquer dos príncipes. Qualquer chefe vai tombar. E eu vou ajudar a acabar de empurrar para ele tombar. Porque se ele não tombar e cair em vida, para morrer a sua natureza carnal, ele vai matar muita gente. Ele vai fazer igual esses meninos que com a arma na mão acham que tem poder. Hein? São devoradores, moradores de quê? Da terra. A vossa desobediência vos entrega a todos, mesmo vós, príncipes do espírito da morte. Esse povo renomado carrega neles o espírito de morte. Não de vida, mas de morte. De morte. De morte, é isso aí. Os juízes iníquos. Vamos ver o que Jeremias fala deles? Capítulo 22, vamos lá? Agora nós vamos entrar com esse povo da justiça. Juízes iníquos. Aqui, o Salmo 82 fala deles, mas Jeremias fala lindamente no capítulo 22. Eles são ídolos, os juízes iníquos que abusam do poder, que tem uma caneta na mão e mata muita gente. Não tem uma metralhadora, mas tem uma caneta. A arma dele é uma caneta. A caneta mata. Por isso que eu digo, qual a arma que você tem na mão? Despoje-se dela. Entrega, queima ao fogo. Porque com os ídolos que eles servem, são todos esses renomados mortais. Todos, mesmo os chefes, vão tombar. Olha aqui que está escrito aí na sua Bíblia. Juízo contra os reis iníquos. Olha como é que ele começa. Assim diz o Eterno. Desce à casa do rei de Judá. Anuncia-lhe esta mensagem. Quem era o rei de Judá? Um portento. Um soberano. Um poderoso. Mas você vai ver aos olhos de Adonai quem é ele aqui, ó. Aqui agora. Ouve a palavra do Eterno ao rei de Judá. O profeta abre a boca e anuncia o que Adonai está falando. Esse te assentas no trono de Davi, tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas. Assim diz o Eterno, exercei o juízo e a justiça. Livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, ramás aqui, nem derramareis sangue inocente neste lugar. Mas, agora você veja aqui no versículo 15. Reinarás tu. Não, ele diz aqui, não, vamos antes um pouquinho. Ai daquele que edifica, versículo 13, a sua casa com injustiça, seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo, sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Ele diz, edificarei para mim uma casa espaçosa e largos aposentos. Porque eles acham que são imortais. Então a casa tem que ser muito rica e poderosa para mostrar o esplendor do homem ou da mulher renomada. Aqui, ó. Ele diz, edificarei para mim uma casa espaçosa de largos aposentos, de modo que lhe abre janelas, forra de cedro, pinta de vermelho. Reinarás tu, só porque procuras exceder no cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Porque isso lhe sucedeu bem, porque ele praticou isso. Julgou a causa do aflito e do necessitado, e por isso lhe sucedeu bem. Não é isto conhecer-me, diz o Eterno. Julgar a causa do pobre e do necessitado, mas os teus olhos e o teu coração não atentam, senão para a tua ganância.
e para derramar o sangue inocente, para levar a extorsão e a violência a efeito. Portanto, assim diz o Eterno acerca de ti, acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã. Nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Eterno, ou ai, o seu esplendor. Em sepultura de jumento sepultarão, arrastando-o, lançando para bem longe, fora das partes de Jerusalém. Esses são os homens renomados. Esses são os renomes, os portentos, os nomes gloriosos, que contende o tempo inteiro com Adonai. A ação de competir, de rivalizar-se, de disputar, de brigar e lutar com o Criador, para que o homem seja imortalizado e tenha um nome glorioso. Com Adonai, com Torá, isso não funciona. Voltemos a Torá. Gênesis capítulo 6. Olha aqui o que Adonai vai dizer aqui em Gênesis, no capítulo 6. Você vê que nós não entramos em Noa ainda, e vamos entrar muito pouco. Você encontra a Torre de Babel, que eles suspenderam uma torre para fazer um nome glorioso. Todo o problema está em cima do nome glorioso. O nome glorioso. Se isso não fosse verdade, não teria tanta gente na internet aí se tornando famoso, fazendo aí as suas piadas, as suas gracinhas, se torna famoso e o nome se torna glorioso. Arranjou uma ferramenta para tornar o nome glorioso. Olha aqui, que você vai ver aqui no versículo 6 do Gênesis 6. Mas vamos no 5. Viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram má continuamente. Então, aqui você vai encontrar uma expressão antropomórfica, que significa os sentimentos e emoções humanos no coração de Adonai. É o sentimento de afeto para o humano, para salvá-lo da sua corrupção e da sua contenda contra Adonai. Olha o que ele diz aqui, ó. Adonai lamenta, arrependeu-se o Eterno de haver feito o homem sobre a terra. Isso lhe pesou no coração. Adonai lamenta haver feito o terroso sobre a terra. Ele se aflige no coração. Adonai está angustiado. Ele sofre por ele ter que corrigir na medida que eu e você muitas vezes precisamos. Ele sofre porque ele terá... Aqui ele sofre porque ele vai destruir todo o universo aqui. Só vai sobreviver os descendentes de Noa. Você sabe disso? Olha aqui, ó. Disse o Eterno, destruirei de sobre a face da terra o homem. Ele determina. O Supremo Tribunal Divino já está estabelecido. Eu destruirei. E ele não iria voltar atrás. Por causa dessa arrogância. Por causa do homem andar armado contra Adonai o tempo inteiro. Você e eu. Você e eu. O homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves dos céus, pois me arrependo de os haver feito. Aqui ele vai agora mudar a situação. Ele vai olhar, comentar que no versículo 11, a terra, porém, estava corrompida diante de Elohim e cheia de violência, de Hamas. E o que nós estamos vivendo? Me responde. O que é que nós estamos vivendo? Violência, 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 mas a primeira violência é contra Adonai. Aí vem Noa, aqui ó, são estas, Noa, porém, achou graça aos olhos do Eterno. Noa achou graça. Mas eu quero ir com vocês. Em Gênesis 13, vou me adiantar por causa do nome. Gênesis 13, o capítulo 13 do Gênesis é denominado o nome de Adonai. O início dele para falar de uma contenda que vai se estender até o irmão, mas primeiro ela é contra Adonai.
O que Yeshua faz com os mandamentos? Amar Adonai sobre todas as coisas e ao teu próximo com ele mesmo. Ele não está anulando mandamento nenhum, mas ele está dizendo duas coisas que eu e você precisamos fazer. Respeitar Adonai, temer Adonai e depois respeitar o teu irmão. Então, aqui você vai ver por que o capítulo 13, de 1 a 4, vai falar do nome. Por quê? Levanta um homem, Abrão, que sai do Egito e sobe à terra prometida, Canaã, para provar que o nome de Adonai é poderoso e é o grande nome. Ele carrega no seu nome o nome do Pai. Ele carrega no seu nome, Abrão, o nome do Pai. Ele vai provar que ele não vai se levantar contra esse nome, e nem a sua descendência. E nem a sua descendência. Porque se você diz que Abraão é seu pai, Aba, que é as primeiras letras do nome Abraão, significa pai. Pode ser o celeste, pode ser o físico. Abraão carrega em seu nome, o pai. Aba, o pai. Pode ser entendido em todos os casos como o pai dos céus, ou pai terrestre. Abaramu significa em acadiano, ele amou o pai. Quem amou o pai? Abraão. Nós não amamos o pai o suficiente. Nós não amamos o pai como nosso pai Abraão amou. Ele vai se desfazer da contenda porque ele se antecipa. Ele se antecipa a demonstrar, como José. Quando José estava diante do Deus Faraó, ele diz: o sonho que você me pediu para interpretar não compete à minha interpretação, mas depende de Adonai. Depende de Adonai trazer a revelação. O que ele está fazendo? Ele está exaltando o nome do Pai. Abraão aqui vai exaltar o nome do Pai dos céus. Ele vai exaltar. Veja aqui do versículo 1 até o versículo 4. Abrão sobe do Egito, olha aqui, ó. Subiu, pois, Abrão do Egito para o Negueb. Ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. E Ló com ele. Então você vê aí que ele sobe do Egito para a terra de Canaã, com tudo que ele possuía. Então, você pode perceber que Abrão, no versículo 2, era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Agora eu vou ler para você em outra tradução, para você saber quem é Abrão. Que não tinha o nome mudado para Abraão ainda não. Olha só, Abrão pesa muito. Em rebanho, em prata e em ouro. Você acha que a Torá vai dizer Abrão pesa muito? O que está falando que Abrão pesa muito? É o nome dele que é pesado. Na adoração ao Pai e na elevação do nome do Pai e não do nome dele. Olha só, a Torá determina que Abrão pesa muito. Ele foi posto na balança e ele tem peso. Se você colocar na balança alguma coisa, ela não tem peso, nem vai se mexer, não tem peso nenhum. Se pesou, vai fazer isso. Ele tem peso. Na Bíblia, ter peso é algo muito sério. Muito. Pois o peso se opõe imediatamente àquilo que é leve. No caso, a Torá identifica Abrão com peso e Ló leve. Imediatamente, a Torá vai identificar Abrão com peso. Ló é leve. Ló é leve por causa das suas escolhas. Vamos em 1 Samuel, no capítulo 4. Por isso que eu tive que ir lá
na Torá, em Gênesis capítulo, que eu fui lá na Torá em Gênesis 13, por causa de uma revelação de Adonai. Ele fica assim, ó, como uma lâmpada acendendo assim, ó, para eu acordar e me despertar e ir para a presença dele. Mas às vezes eu estou sonolenta, quero dormir mais um pouquinho, espera aí, Adonai. E ele está lá acendendo. É Gênesis 13, que vai dar esse ensino todo, que Gênesis 13 está na próxima paraxá, para eu entender sobre o nome, aonde eu profanei o nome de Adonai. Olha aqui para você ver o que é peso. 1 Samuel, capítulo 4. Olha o versículo 11. Foi tomada a arca de Elohim. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então correu do campo de batalha um homem de Benjamim, chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas, a terra sobre a cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, vigiando, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Elohim, que sabe que ali estava o peso da presença de Elohim. Ele sabia. Entrando aquele homem, anunciando isso na cidade, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que voz de alvoroço é esta? O homem, a toda pressa, veio a Eli, que era da idade de 98 anos, cujos olhos estavam tão escurecidos que não podia ver. Disse ele a Eli: eu sou o que saí do campo de batalha, de onde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que aconteceu, meu filho? Respondeu que trazia as novas. Israel fugiu de diante dos filisteus. Israel perdeu a batalha. Houve grande matança entre o povo. Além disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E a arca de Elohim foi tomada. Ele sabia disso, porque o profeta desconhecido anunciou para ele que toda a sua casa seria corrigida. Ele sabia o que está. Por isso que ele estava todo tremendo. Por isso, fazendo ele menção da arca de Elohim, ele caiu da cadeira para trás, junto à porta. Quebrou-lhe o pescoço e morreu, pois era um homem velho e pesado. Pesado de gordura, não é pesado da glória de Adonai. Uma coisa é peso pesado, de forte na aparência. Ele estava forte na aparência, porque não corrigiu seus filhos. Forte na aparência, porque não corrigiu seus filhos. Você tem que ser pesado pela presença da glória de Adonai. Morreu. Havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo as novas de que a arca de Elohim era tomada e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, mas foi dominada pelas dores de parto. Na hora que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, tivestes um filho. Ela, porém, não lhe respondeu, nem fez caso disso. Chamou o menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Israel tornou-se leve como uma pluma. Você já viu o que é leve? Descasca um grão, deixa só aquela casquinha leve dele, dá um sopro assim, ó. Vai tudo pelos ares. Essa leveza que nós nos tornamos quando nós entramos em desobediência contra Adonai. Julgamento contra Belsazar, você vai ver agora mesmo o Salmo 1, que eu vou te levar lá. Agora mesmo. Porque a arca de Elohim fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido, disse ela: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Elohim. Israel ficou leve, não tinha peso. Você tem peso quando tem presença de Adonai. Não tendo presença de Adonai, qualquer um abusa da gente. Não tem peso. Por isso que Abrão pesa muito em rebanho, em prata e em ouro. Ele vai se diferenciar de Ló imediatamente, por causa da honra ao nome de Adonai. Carrega no seu nome o nome de Adonai.
a glória de Adonai por causa do seu nome glorioso. Vamos lá no Salmo 1. Vamos ver ali. Em marcha o homem. Salmo 1. Que não vai no conselho dos criminosos. Que não se detém na estrada dos faltosos. Não habita nos habitates dos zombadores, dos escarnecedores, está na nossa tradução, versículo 1. Antes tem o seu prazer na Torá do Eterno, para obedecê-la. Na Torá do Eterno, para obedecê-la. Mas tem seu desejo na Torá de Adonai, e murmura sua Torá noite e dia e noite, noite e dia. É isso que diz aqui, ó. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ele é como uma árvore transplantada. Ele é como uma árvore transplantada. O que é um transplante? Mudar o órgão de uma pessoa. É mudar o órgão de uma pessoa. Que ele é um homem transplantado. Esse homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E ali está tudo escrito aqui, ó. Ele dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Mas os ímpios não são assim, diz o texto. Não são assim os criminosos. Eles são como a gluma que um sopro fustiga. O salmista compara o criminoso como aquela palha do amendoim que quando você leva ao forno, ele solta aquela palhazinha e você vai soprar e a palha vai desaparecer no ar. É isso que o salmista compara. As sementes das gramíneas e de suas sementes, sem consistência, nem peso, o vento leva. Não obedece a Adonai, que vai ser assim. O justo não. Aqui, ó, os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Eterno conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O justo não murcha. É uma clara alusão à perenidade da vida. Ele vai dar continuidade à vida. Ele não murcha. Não precisa de dar tanto dinheiro para fazer plásticas aos médicos, porque o justo não murcha. O homem vai envelhecendo, ele vai murchando, e as mulheres hoje, os homens, tornaram-se altamente violentos de vaidade. Vão parar nos médicos, cirurgiões plásticos. Os dentistas também hoje fazem algumas operações desse tipo, estão entortando a cara do povo, colocando com bastante dificuldade. É, gente, porque o justo não murcha. Ele tem vida em perenidade. A obra do justo é idêntica ao imortal que os renomados querem ter. Vamos ver isso? Sabe por quê? Eu não levei você lá em Ezequiel 36 para você ver que você e eu precisamos ser transplantados. Vamos lá, primeiro em Ezequiel, capítulo 36. Aqui está o transplante, sem médico. Mas não é espiritismo, não. É feito por Adonai. Esse transplante aqui é de um coração novo. Eu vou santificar o povo por causa do meu nome, para que o meu nome não seja blasfemado como tem sido. Aqui está o profeta dizendo, ó, eu não posso deixar de ir ali, não. Depois eu vou te mostrar como Paulo vai falar que o justo faz a vontade de Adonai. Ele vai se revestir de imortalidade. Mas antes tem que vir aqui em Ezequiel, capítulo 36, versículo 23. Eu santificarei o meu grande nome. Quem é que está dizendo isso? Eu santificarei o meu grande nome.
Se vocês sujaram, eu vou lavar vocês, vou trocar o coração, para que vocês tenham um coração de carne. Porque o coração está de pedra, não entra nada. Que foi profanado entre as nações o nome dele. Então as nações saberão que eu sou o eterno, o Elohim único de Israel. Quando eu for santificado aos olhos das nações. Pois eu vos tirarei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei a vossa terra. Põe o seu pé dentro de Jerusalém. Assuma a sua vida com Adonai. Olha aqui o que ele diz. Eu vos tirarei dentre as nações e vos congregarei. E vos trarei a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, palavra da bar, para lavar de toda imundícia. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos eu vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo. Eu vou transplantar vocês. Mas não fique esperando que ele vai fazer isso sem você autorizar que ele não vai fazer. Não vai fazer. O homem tem livre-arbítrio. Ele vai respeitar esse livre-arbítrio até o fim. Ele vai sofrer, Adonai, mas ele vai respeitar. Vos darei um coração novo. Porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O homem transplantado tem um coração que geme pelo seu semelhante. Não é o que aconteceu esses dias, na quinta-feira. Não é o que aconteceu. E que acontece toda hora na nossa cidade. A matança que meninos de bicicleta abordam as pessoas para tomar um celular e mata. A vida perdeu todo o valor. Eu estou mentindo para vocês. É isso que nós estamos vivendo, violência. Vocês estão achando que a Adonai vai ficar calado com tudo isso todo o tempo? Vai não. Olha aqui, ó. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Agora eu quero te mostrar lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, que o justo se revestirá de imortalidade. Mas, porém, todavia, contudo, o eu tem que ser subordinado. 1 Coríntios, capítulo 15, lá pelo versículo 50 e alguma coisa aí, nós vamos ver. Aí tem o maior tratado de morte do eu. Sabe por quê que os líderes não gostam de tratar desses assuntos? Não gostam. Porque eles vão perder as ovelhas todas. Elas todas vão embora. Vão embora. Por quê? Porque morrer o eu é um gemer do homem para deixar Adonai matar o eu. Isso aqui é o maior tratado de ressurreição dos mortos, enorme. Os 13 princípios sinagogais. Um dos, a morte do eu. O homem só começa a viver depois que mata o eu. Assim diz os rabinos, versículo 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de quê? De imortalidade. É o justo. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Você venceu o seu eu. Você venceu você mesmo. Olha aqui. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Elohim que nos dá a vitória, por intermédio do Machia e Yeshua, não é? Portanto, olha o incentivo para você lutar contra você mesmo. Olha aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Eterno, sabendo que no Eterno o vosso trabalho não é vão. Não é vão. Não é vão. O trabalho no Eterno não é vão. Voltemos lá em Gênesis 13. Voltemos lá. O vento de vocês acabou?
Foi? A Rita estava sentindo frio? A Rita era a que mais sentia, Zila, calor nessa casa. Mudou, os tempos são diferentes. É verdade. Sentia calor de beber litros de água gelada, quase destruindo a garganta. Mas eu acho que bebe ainda. Mas aqui, Gênesis 13:3, vamos lá para vocês verem. Ela sabe que eu brinco com ela assim, ela não importa não. Ela me ama assim mesmo. Segue-o acampando no Neguebe, Abraão. Olha aqui, ó, Gênesis 13, versículo 3. Fez as jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Onde inicialmente tivera a sua tenda, Abraão, entre Betel e Ai. No sítio onde ele erguera um altar. Olha aí o versículo seguinte. Abraão estava no sítio onde ele havia erguido um altar. Ele vai enfrentar o problema da contenda com Ló agora. Mas ele vai primeiro ao altar. Ao altar. Ele vai clamar o quê? O que está escrito aqui? Ele vai clamar o quê? O nome. Por isso que do versículo 1 até o versículo 4 está se falando do nome de Adonai. Ele vai clamar o nome. Aquele que pode socorrê-lo, aquele que é poderoso, aquele que é grande, aquele que é rico. Em todos os benefícios para o ser humano, ele clama o nome. Abrando o altar, oferece a Adonai a glória. O salmo da Parashá Noa, qual é? Dai ao Eterno, ó filhos dos poderosos, glória e força. Oferecei a Adonai. Filhos de Elins, filhos espirituais ou homens que fazem, que compõem a família de Adonai. Dai ao Eterno glória. É isso que ele está falando. Isaías fala isso no capítulo 6, no versículo 2, e vem os querubins ali, se unem com Isaías para dar glória a Adonai, e a presença de Adonai enche o local. A família de Adonai está presente. Os seres celestiais, ele e os seus filhos. Então, ele vai oferecer a Adonai glória. A glória do seu nome, diz o Salmo. Oferecei a Adonai a glória de seu nome. Prosternai-vos diante de Adonai na magnificência da sacralidade. A glória de seu nome. Oferecer ao Eterno um peso real, verdadeiro, nada leve, nada apenas superficial, mas algo de peso. É a glória do seu nome. Oferecer ao Eterno o peso de seu ser, a glória. A raiz da palavra significa honrar. O texto do Salmo, capítulo 29, a glória é mencionada 4 vezes. A voz de Adonai 7 vezes. Depois você conta lá no Salmo 29, que você ora e canta, todo dia. O nome do Eterno 18 vezes. Por isso que ele é o Salmo da Parashá. Por isso que Adonai deu a luzinha, que o problema se encontra com o nome dele. Primeira ofensa é a mim, diz Adonai. Primeira ofensa, porque o nome de Adonai é mencionado 18 vezes no Salmo 29. No Salmo da nossa Parashá, é uma oração que vai repetir o nome glorioso, compreendendo 18 bênçãos fundamentais, significando vida. O nome de Adonai que vai trazer vida. Então, as 18 vezes que se repete o nome de Adonai, no Salmo 29, evocando a vida. Por isso que ele faz parte da Parashá Noa, a vida. O problema se encontra no nome de Adonai. O objetivo da oração é para proteger-se do homem contencioso, que se torna adversário e rival do próprio Pai. Nosso Pai do céu. Adversário e rival daquele que nos criou. É demais. É peso demais de pecado, demais. É nós nos tornarmos muito leve. Esta oração
A ação do homem que contende com o próprio pai visa retirar dele próprio a sua qualidade de sagrado para se profanar. E você, quando tira esta qualidade que você é sagrado e decide se profanar, se tornar profano, é quando você contende com o pai. Não vale a pena contender com Adonai. Você vai perder. Ali é um gigante. Agora, esses gigantes bobos da terra, você faz como Davi. Meu conselho, você faz como Davi. Voltemos então a Gênesis capítulo 13, vamos ver o versículo 5, ali até o 6. E ocorre uma discussão, e também Ló, é no 7 que vai ocorrer a discussão. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanho, gado e tendas. Mas a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não a podiam habitar juntos. Em outra tradução diz assim, ocorre uma discussão, no versículo 7, entre os pastores do rebanho de Abrão e os pastores do rebanho de Ló. O cananeu e o ferezeu, então, habitavam essa terra. Versículo 8, Abrão diz a Ló, olha aí, pode olhar na sua Bíblia, versículo 8. Não haja discussão entre mim e ti. Olha aqui. Não exista discussão entre mim e ti, entre meus pastores e entre teus pastores. Sim, somos homens e irmãos. Aqui, ele diz aqui, Deus, pois irmãos somos homens, somos carne. Podemos até contender, mas contenda precisa terminar. Por quê? Porque somos irmãos. Abrão testemunha sua justiça quando lá atrás, no altar, quando ele clama o nome de Adonai, lá atrás, que você viu, ele vai clamar no versículo 4, o nome de Adonai, ele conclui o acordo com Ló, por concessões recíprocas. Ele estanca o problema na raiz, dando ao sobrinho o benefício da escolha. Toda terra que está diante de ti, separa para mim. Então separa-te de mim. Para a tua esquerda irei, para a tua direita irei à esquerda. Gênesis 13, versículo 10. Ló conduz seus olhos. Olha como ele vai cair. Vê todo o circo do Jordão, toda a grandeza da pentápole do Jordão. Sodoma, Gomorra, Zoar, Adimá e Zeboim. Aqui Ló, a Torá diz no versículo, vamos terminar o 10. Sim, irrigado todo inteiro, o circo do Jordão, antes que Adonai destruísse Sodoma e Gomorra, como o jardim de Adonai, como a terra do Egito, rumo a Zoar. Gênesis 13, versículo 11. Ló escolheu para si o circo do Jordão. Ló é parte do levante. Isso é duro. Ló é parte do levante. Levante significa, ele é parte da sublevação contra o nome de Adonai. É um movimento de revolta, de rebelião, de insurreição contra o próprio pai que o criou. Movimento de agitação interior. Movimento de agitação interior é a sublevação. Que eu e você nos levantamos contra o próprio pai. É o levante, é o movimento de agitação interior, é o levante, de baixo para cima. Você já sabe que nós vamos perder. É um levante de baixo para cima, do homem para com Adonai. Olha aqui. Contra o Eterno e em seguida contra seu irmão. Ló faz a sua escolha nas campinas do Jordão, rica em aparência, do Vale do Jordão, um verdadeiro paraíso, no qual penetra até o mais longe possível. Porém, o texto sagrado sublinha a maldade dos habitantes de Sodoma, que provocarão a sua ruína. Olha o versículo 13. Ora, a Torá vai sublinhar aqui. Ora, eram maus os homens de Sodoma
e grandes pecadores contra o nome. Contra o nome de Adonai. O relato vai terminar com a maravilhosa afirmação dos méritos de Abrão. O relato vai terminar com a maravilhosa afirmação dos méritos de Abrão. Olha aqui, disse o eterno Abrão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos. Olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Em outra tradução, até o levante vai pertencer a Abrão. Até o levante vai pertencer a Abrão. Até o levante. Toda a terra que vês, eu hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Vai assegurar a descendência de Abrão, aquela que honra o nome de Adonai. Imortalidade. É demais. A Torá é demais. A Torá é demais. Vale a pena você se entregar e render-se. A Torá é demais. Olha assim, olha aqui. Levanta-te. Esse levantar aqui é fica de pé. Abrão, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abrão as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Hebrom significa unir e juntar. Unir e juntar. Onde edificou o quê? Um altar a Adonai. Onde Abrão edifica um altar a Adonai, ele vai clamar outra vez o nome. Ele vai clamar o nome. Ló é despojado, tendo escolhido o vale do Jordão. Toda a terra prometida pertencerá apenas a Abrão e a sua descendência. E Elohim, na nossa paraxá, ele renuncia à guerra. Ele renuncia à contenda com o homem quando surge Noa. Quando surge Noa, ele baixa as armas. Ele vai falar isso no capítulo 9, olha lá, para você ver. Aí você vai ouvir Isaías falar, eu não contenderei para sempre com o homem. Porque ele é carne, ele é fraco. Eu fico pensando, Adonai olhando para nós. Olha só, olha aqui o que nós vamos encontrar no versículo 13 do capítulo. Vamos antes um pouquinho. 11. Estabeleço convosco a minha aliança. Não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas do dilúvio. Ele diz, versículo 11. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Noa surge. E disse Elohim, este é o sinal da aliança. Eu ponho entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Ele vai depor as armas. Adonai vai parar de contender com o homem e não vai destruir com o dilúvio mais. Ele sofre, isso eu tenho certeza, por ter que nos corrigir. Olha aqui, sempre ainda tomam o arco-íris como símbolos aí, que vocês sabem. Quando Adonai está depondo as armas, escreve nos céus, eu depus as minhas armas, você escolhe o que você quer. Viva como você quiser, que eu te entrego as suas paixões, aos seus desejos. Romanos capítulo 1. Faça como você quiser. Ele parou de disciplinar. Ele deixa o homem seguir o seu caminho. Você sabe que ele não segue muito tempo. Porque Adonai, se ele estiver perturbando muita gente, ele vai morrer. Olha só. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, todos os seres viventes de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir tudo o que tem vida. O arco estará nas nuvens, eu verei.
para me lembrar da aliança eterna entre Elohim e todos os seres viventes, de todas as espécies que estão sobre a terra. Disse Elohim a Noa: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e tudo que tem vida sobre a terra. Vamos lá em Isaías capítulo 57, para nós encerrarmos. Isaías capítulo 57. Olha o versículo. Ele diz aqui no versículo 16: eu não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, pois o espírito do homem se enfraqueceria perante a minha face, o fôlego do homem que eu criei. Por causa da iníqua avareza eu me indignei, eu o castiguei, escondi a minha face, indignei-me, mas rebelde, seguiu ele o caminho do seu coração. Eu vi os seus caminhos, mas eu o sararei, eu o guiarei e lhe tornarei a dar consolo. Noa. Mas os ímpios não são como o mar, são como o mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Elohim, não há paz. Por que ele está falando isso aqui? Por causa do justo. Ele começa o versículo 57, perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado, antes que venha o mal. Os que andam retamente entram em paz, descansam nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, ó filhos da agoreira. Ele vem com uma linguagem tão pesada. Adonai vem com a linguagem tão pesada, em Isaías 57, chamando aqui as questões dos ídolos, da prostituição, da busca de outro Deus de forma terrível. Ele diz aqui no versículo 7, sobre um monte alto e elevado puseste a tua cama, e a ele sobes para oferecer sacrifício. Detrás das portas, isso aqui são os memoriais exóticos que os homens usam para os seus símbolos eróticos, para as suas relações sexuais. Ele usa isso aqui, é um peso terrível, porque como uma prostituta nós nos colocamos diante de Adonai, sem honrar o nome dele, sem respeitá-lo. Então ele diz: longe de mim te cobriste, subiste a tua cama e a alargaste, fizeste aliança com aqueles cuja cama tu amas, e contemplastes a sua nudez. Procuraste a Moloque com óleo e multiplicaste os teus perfumes. Está vendo? Um Deus estranho. Enviaste os teus embaixadores para longe, desceste até o sepulcro. Em todos os teus caminhos te cansaste, mas não disseste: não há esperança. Recuperaste o vigor da tua força, por isso não desfaleceste. Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, e no teu coração, nem no teu coração me pusestes? Não é porque eu me calo, isso há muito tempo, e não me temes? Eu exporei a tua retidão e as tuas obras, e elas não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os teus congregados, o vento a todos levará, e a vaidade os arrebatará. Mas os que confiam em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Então disse-lhes: aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, para que Adonai venha e não contenda mais, e nós possamos ter a oportunidade de fazer um retorno genuíno, um retorno glorioso. Primeiro, respeito a Adonai e ao seu nome glorioso, para que ele cesse a contenda e tenha misericórdia de nós e aplaque toda a violência e toda a ira dos homens, e nós possamos ser úteis nas mãos dele, para podermos ajudar outros, para podermos aliviar a carga um do outro, para que o nome de Adonai seja conhecido sobre toda a face da terra. Seja exaltado, Adonai, no meio desta congregação, no coração daqueles que estão nos assistindo,
nos nossos corações. Visita ali o Máxima 1. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia e salve, porque o Eterno não nos colocou ali por acaso. O Eterno nos levou para que a Tua palavra seja cantada, seja ensinada, seja erguida e o nome de Adonai seja respeitado. Portanto, ó Eterno, tenha misericórdia. Dá-nos um restante de Shabat na Tua presença, sobre a Tua guarda dos Teus anjos, sobre o respeito a Ti, Pai. Fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos e nos entregamos nas Tuas mãos. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém.